a partir de dois termos gregos, deca, que é 10, e logos, que é palavra. O sentido de palavra nesses idiomas é amplo e indica discurso, pronunciamento, proposição. O termo hebraico específico para mandamento é mitzvah, usado também em referência aos 10 mandamentos, Êxodo 24:12. A Septuaginta utiliza o termo entolé, a mesma palavra usada no Novo Testamento, Mateus 19:17-19. Então veja bem que não existe esse termo 10 mandamentos. Na verdade, existe o termo as 10 palavras. E na hora da Septuaginta, aqueles 70 que traduziram lá do hebraico para o grego, na hora de traduzir, eles traduziram então como o decálogo. Então as 10 palavras eles traduziram como o decálogo. Agora essa palavra mandamento, então são normas, são leis, são proposições, são normas dadas numa aliança, na verdade. Então são as normas da aliança de Deus feita com Israel. Então o resumo de todas essas normas foi dado para quê? Para que coubesse essas tábuas. As tábuas não poderiam conter ali todas as normas, todas as situações, conter tudo que Deus iria dizer para Israel, que ia exigir de Israel. Então é feito o quê? Um resumo de tudo isso para conter naquelas tábuas. Veja bem que a aliança não era só o que estava escrito nas tábuas. A aliança não tinha só como norma o que estava escrito naquelas tábuas. Mas as tábuas tinham o quê? O resumo de tudo que deveria ser cumprido. Então entenda sempre os 10 mandamentos como um resumo de todas as normas e leis exigidas para o povo de Israel, para que eles permanecessem em aliança com Deus. Então, para que eles recebessem o quê? As bênçãos de Deus, quando estão em aliança com Deus. Se não obedecessem, então eles teriam as maldições. Leia Deuteronômio 28 para você entender isso. Ali existem as bênçãos de quem obedece as normas, as leis de Deus, e existem as maldições para quem desobedece, quem não obedece às normas, às leis de Deus. A classificação. As autoridades religiosas de Israel sempre classificaram os 10 mandamentos em dois grupos, teológico e ético, vertical e horizontal, relação do ser humano com Deus e com o próximo. Os primeiros mandamentos são teológicos e se resumem no primeiro e grande mandamento. Então, Deuteronômio 6:5, Mateus 22, 37, 38, Marcos 12, 30, Lucas 10, 27. Os da segunda tábua são éticos e consistem em amar o próximo como a si mesmo. Levíticos 19, 18, Mateus 22, 39, Marcos 12, 31. Então aqui é falado como os judeus classificam. Não quer dizer que está certo. Porque os judeus, eles têm um conhecimento da escritura, o que está escrito. E não têm um conhecimento espiritual, a revelação eles não têm. Então não quer dizer que estão certos. Então a maneira dos judeus entenderem, a maioria dos judeus, não quer dizer que são todos, mas a maioria então dos teólogos, dos judeus, dos rabinos, eles entendem então que existem mandamentos aí teológicos e mandamentos éticos. Então teológicos, relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Então são aí os 4 primeiros mandamentos. E existem aqueles mandamentos, então, que não são teológicos, ou seja, não é um relacionamento direto entre Deus e nós e Deus. Agora é um relacionamento entre nós e o nosso próximo. São os relacionamentos, então, éticos. Então, são aqueles que são usados para nosso dia a dia, uns com os outros, Horizontal quer dizer uns com os outros. Quem é o nosso próximo? Qualquer pessoa que estiver perto de nós, qualquer pessoa que nós possamos nos relacionar com ela, não importa até se estiver encostado em nós ou se estiver a milhares de quilômetros, porque nós podemos nos relacionar com essa pessoa através de um telefone celular, através de um telefone fixo, através de um e-mail, Então esse é nosso próximo. Então tópico 3, forma. A forma dos 10 mandamentos é geralmente chamada
de categórica ou absoluta. É uma das formas de lei que apresenta um estilo sóbrio e de estrutura rítmica, assonante, paralela e poética. Isso facilita a memorização e é apropriado para a leitura litúrgica e em grandes eventos religiosos. Deuteronômio 31:11. As proibições são sem concessão, não admitem exceção. Aqui temos 8 proibições absolutas com a negação hebraica lo, quer dizer não, forma incondicional em tempo verbal que nas línguas ocidentais é chamado de futuro. Os outros 2 mandamentos dados a Israel são positivos: guardar o sábado e honrar pai e mãe. Êxodo 28:12, Deuteronômio 5:12-16. Então, forma categórica e absoluta, quer dizer, não pode ser mudada, e foi dada uma forma que nós podemos, quando vamos falar sobre isso, quando era citado sobre isso lá no Antigo Testamento, quando se lia sobre isso, então uma forma que era poética, uma estrutura que foi montada para que isso fosse bem aceito, bem ouvido, bem entendido pelas pessoas. Então começa sempre separando direitinho as coisas, primeiro o relacionamento com Deus, depois o relacionamento entre as pessoas, tudo organizado. E aí vai de importância, né? Aí começa, primeiro, ali, não terás outros deuses diante de mim, e tal, aí vai passando, e sempre isso tem uma sequência. Isso foi dado por Deus, é feito por Deus. Tudo isso foi programado, projetado por Deus, para que surtisse o efeito que Deus queria. Então são 8 proibições, ou seja, tem 8 coisas aí que dizem não. Olha aí, não farás para ti imagem de escultura, não adulterarás, não matarás. Então tem aí as não, negativo. E tem 2 que são positivas. Então, guardar o sábado e obedecer pai e mãe. Não tem a palavra não aí. E veja bem que sempre tem uma conotação futura, ou seja, você vai ler e vai praticar. Primeira coisa, você lê, ou então você ouve, e daí você coloca em prática. Por isso que tem a conotação do futuro, porque a partir do momento que você ouve, você deve guardar isso no coração e deve agora colocar em prática. A partir daí, começar a praticar. Vamos então à nossa parte número 3. A questão dos preceitos da lei. Tópico 1, uma só lei. Tópico 2, a lei do Senhor e a lei de Moisés. Tópico 3, a lei de Deus. Tópico 1, então, uma só lei. Há uma corrente de interpretação que ensina a ser o decálogo a lei moral, enquanto a parte da legislação mosaica, que trata das cerimônias de sacrifícios e festas religiosas, entre outras, é chamada de lei cerimonial. Esse pensamento nos parece inconsistente, pois não é ensino bíblico, nem os judeus jamais dividiram sua lei em moral e cerimonial. Ao longo da história, eles observaram o sábado e a circuncisão com o mesmo cuidado. Jesus disse que a circuncisão está acima do sábado. Veja João 7, 22 e 23. Então aqui é uma coisa interessante. Então certas religiões aí, na verdade, seitas, elas ensinam que o decálogo é a lei moral, ou seja, é imutável. Então, para colocar aí o sábado, que eles querem colocar o sábado de todo jeito para ser guardado pelos crentes, então eles dizem que ali a lei moral não pode ser alterada, não pode ser mudada, tem que ser seguida à risca. Então eles colocam aí os 10 mandamentos como lei moral. E colocam todas as outras leis, normas, preceitos, como cerimoniais e também os civis, colocam tudo como cerimoniais. Então eles dividem assim a lei de Deus em 2 leis. Não existe esse ensino na Bíblia, não existe lugar nenhum dizendo que esta lei aqui é mais importante do que essa lei de cá. Ou essa lei aqui tem que ser seguida à risca e essas outras aqui não. E é interessante que quando Jesus vai fazer
um milagre no sábado, os judeus vão reclamar disso. Então ele fala da circuncisão. E ele diz, olha, Moisés pegou a circuncisão e autenticou como lei, sendo que a circuncisão é antes da lei. A circuncisão foi dada a Abraão, muito antes de Moisés. E a circuncisão passou a valer como a lei. Agora veja bem, ele diz, uma circuncisão, ela não é apenas um sinal de aliança, ela também é uma coisa higiênica para a saúde humana. Então, se essa coisa para a saúde humana é realizada num sábado, ninguém pode deixar de realizar. Se for o 8º dia de uma criança, ela tem que ser realizada no dia de sábado. E eles realizam realmente isso no sábado. Então Jesus está dizendo, é um trabalho que vocês estão fazendo no sábado. Como é que vocês violam o sábado com a circuncisão, que foi dada antes da lei, e vocês dizem que no sábado não se pode fazer nenhum tipo de obra. Também Jesus fala com eles, e se no dia do sábado o seu jumento, o seu animal cair dentro do buraco, você deixa ele morrer ou tira de lá? Então Jesus está explicando que ele é Senhor do sábado, e ele está explicando que o sábado, sendo violado por uma causa boa, é justificável diante de Deus. Então veja só que o sábado é violado. E ninguém diante de Deus aí é condenado por isso. E Jesus, ele parece que faz uma comparação. Se fazer a circuncisão é uma coisa boa e é uma coisa higiênica e pode ser feita no sábado, será que curar uma pessoa que está encurvada ou com a mão seca ou com algum outro tipo de doença, curar a pessoa no sábado, seria errado, seria pecado? Então veja só, então a lei cerimonial que essas pessoas, essa seita ensinam, não existe. Então a lei que essas pessoas, essas seitas ensinam, dizendo que a lei moral não pode ser mudada, não pode ser violada, nenhum desses mandamentos, está completamente errado. Então o sábado, no Novo Testamento, não é dito em lugar nenhum que se deva guardar o sábado. Nem Jesus mandou guardar sábado. E para os judeus na época de Jesus, quando ele fazia milagres no dia de sábado, ele estava violando o sábado. Olha só, esses judeus aí eram exatamente como esses dessas seitas que tem hoje aí. Acham que um dia, guardar um dia, é se justificar diante de Deus. Eles querem se justificar pelas obras, sendo que nós somos justificados pela graça de Deus oferecida a nós. Jesus morreu por nós, fez tudo que era preciso para nós sermos salvos, e mediante a fé nisso é que nós somos salvos. Então é pela graça de Deus que somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Não existe nenhuma justificação de Deus pela guarda de um dia. Não existe isso. E não existe salvação porque você cumpriu a lei ou não cumpriu a lei. Foi exigido que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confesso diante do meu Pai que está nos céus. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Onde é que entra aí guarda de sábado? Onde é que entra aí guarda da lei? Então, veja só, é um absurdo esse tipo de ensino. Então veja só que se a circuncisão foi dada a Abraão antes da lei, a circuncisão é mais importante do que a própria lei. Mas ninguém é justificado porque se circuncidou ou porque guardou o sábado. Nós somos salvos, mais uma vez dizemos, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo.